E aí, um dia a Vanguarda começou a anunciar, precisa de locutor, venha fazer um teste para ser locutor da Rádio Vanguarda. E eu fui fazer o teste. Não passei. Mas muita gente assim de eu falar. E a Rádio Vanguarda ficava na Praça Coronel Fernando Prestes, que é a praça sempre principal da cidade, bem no centro, lá onde fica a catedral. Coisa de, sei lá, Todas as idades também. 100, 200 pessoas para fazer o teste. E aí fui, não passei. Depois de um tempo, a Rádio Vanguarda lançou de novo essa coisa, acho que depois de uns 4 meses, lançou de novo esse desafio aí. Tô eu de novo lá, fiz o teste, não passei. Passado mais um tempo, né? Eu acho que começou isso com... Na verdade, eu comecei no rádio mesmo para valer com 17, mas essa saga começou com os 16 já. Ah, tá. Aí, um tempinho depois, acho que uns 6 meses depois, teve um outro teste de novo na Vanguarda. E aí eu fui. Aí o cara que gravou meu teste era o mesmo dos outros 2 testes. Saquei. Aí eu gravei e tal. Ele olhou bem pra mim assim, ele falou... Filho, me chamou de filho, né? Filho, você me parece ser uma pessoa boa, legal, tal. Desiste disso aí, isso aí não é pra você. Caraca, velho. E aí eu saí, obviamente, você sai chateado. Sim. Mas a mesma sinceridade que ele teve pra me falar aquilo lá foi um combustível pra eu me cobrei, eu falei, puxa, o que eu preciso fazer para melhorar? E eu comecei no rádio, Gabriel, numa fase que era muito vozeirão, né? Então, aqueles caras tinham vozeirão bacana, tal, papapá. E eu não, uma voz média, né, aguda ainda, tomando corpo com 16 para 17 anos, né? E aí eu fui treinando. E ouvia muito, né? Daí, obviamente, a Vanguarda virou minha meta, né? Queria trabalhar na Cacique também, que foi a primeira que eu trabalhei, mas a Vanguarda acabou virando minha meta. E aí, um dia, você vê como são as coisas, um dia, nessa financeira onde eu comentei que eu trabalhava, a gente sempre ficava ouvindo a Vanguarda, e o locutor que estava lá no ar, o César, falou assim, olha, o primeiro que ligar aqui na rádio agora, né, que muita participação por telefone, o primeiro que ligar aqui na rádio agora e falar o prefixo da rádio vai ganhar um par de convites para cinema, uma camiseta, eu não lembro, na verdade, qual era o prêmio hoje. Sim. Cara, na hora eu liguei e falei o prefixo, porque eu sabia de cor o prefixo da rádio. Aí eu fui até a rádio para retirar o prêmio. E encontrei com o César. E aí eu descobri quem era o César, que era um cara que eu sempre via no ônibus quando eu ia para minha casa. Eu encontrava ele no ônibus. Caraca. E aí eu falei, pô, mas eu já vi você. Ele falou, eu já vi você também. Eu falei, você pega o ônibus para Vila Hortência? Ele morava na Vila Hortência também. E aí a gente começou a criar uma amizade. E um dia o César, eu comentei com ele que eu queria trabalhar em rádio e tudo mais e tal. E aí o César falou assim, vai falar com o nosso programador lá, que eu acho que pode surgir uma oportunidade lá para você. Eles estão precisando de um operador de áudio. De repente você começa como operador, você vai tentando até surgir uma oportunidade e tal. Sim. E aí esse programador conversou comigo bastante, foi o Paulo Alonso, que é outro locutor bastante conhecido em Sorocaba também, um grande nome do rádio lá em Sorocaba. E o Paulo Alonso foi um dos caras que me deu a maior força. E aí agradeço imensamente o senhor Salomão Pavlovski, né, que é o dono da Vanguarda, falecido Salomão, que foi o primeiro cara que me deu a oportunidade. Então, ele me deixou aprender como era operar em rádio. Sim. Eu ia 5 e pouco da manhã, eu estava lá para abrir a rádio todo dia. Eu ia para fazer abrir a rádio, ficava até umas 9 horas, e aí depois eu ia para a financiadora. Então, uma espécie de um estágio para eu aprender como é que funcionava. E aí o Paulo começou a falou, deixa o menino falar um pouco, faz um teste com ele. Daí eles foram me dando umas dicas. E aí eu comecei em outubro de 2000, e de 1987 eu comecei a trabalhar como operador na Vanguarda. Certo. Então é aí que eu marco o ponto que eu começo a trabalhar em rádio mesmo. E no dia 1º de janeiro de 1988 foi a primeira vez que eu abri o microfone de rádio e falei alguma coisa. Caraca.
E ele me deixou falar a hora certa, então eu falava hora certa só. Sim, né? sim. De tempos em tempos eu só falava hora certa, mais nada. Eu fiquei acho que uns 15 dias, 20 dias só falando hora certa. Que bacana. Fazia o horário da manhã falando hora certa e foi assim que começou, cara.